Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Luz do Caminho. Estamos muito felizes por sermos convidados para essa doutrinária. O tema de hoje é Encarnação dos Espíritos, mas antes de iniciarmos, como é praxe da casa, é normal, vamos fazer uma pequena oração, uma oração de introspecção, elevando nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os bons espíritos, aos nossos anjos de guarda, e pedindo a eles que nos ampare, que nos proteja nesse tempo tão difícil de pandemia, em que há muitas pessoas desencarnando, há outros que ficam aqui chorando por aqueles que foram. Então, que Jesus, com sua gama de espíritos, possa nos proteger, nos afagar o coração. Nós precisamos entender que essas coisas, infelizmente, não está ao nosso alcance a decisão ou não. Te pedimos então, Pai, permissão para iniciar o tema de hoje e que assim seja. Bem, hoje o nosso tema é a encarnação dos espíritos, ou mais especificamente, o objetivo da encarnação. Esse tema está no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, na pergunta 132. E essa pergunta é assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta dos espíritos, nossos bons amigos: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário da natureza. Essa é a questão 132 do Livro dos Espíritos, então. Nós vamos conversar um pouco a respeito disso, né? Falando a finalidade, o objetivo dessa encarnação. Então, Allan Kardec, lá na pergunta 330, nos fala que a reencarnação está para os espíritos, assim como a morte está para os encarnados. É um processo inelutável, tão certo quanto o desencarno é para os homens. Vejam, então, os espíritos são obrigados a reencarnar ou a encarnar para terem a sua evolução, assim como os homens encarnados acabam terminando a sua vida material com a morte. E continuando, ainda nos fala que a encarnação é uma necessidade evolutiva, porque somente ao contato com a matéria física consegue o espírito certos elementos necessários ao seu progresso. Ou seja, nós precisamos desse corpo físico para alcançar o nosso progresso. A luta pela sobrevivência, o período de infância, né, aquele período em que nós nascemos, ficamos mais vulneráveis junto com os pais, o esquecimento do passado, aquela cortina que nos é colocada, né, que a gente não lembra das existências anteriores, embora a gente sempre tenha uma noçãozinha do
que efetivamente aconteceu, né? São condições exclusivas da vida na Terra. Né? Então essa infância e o esquecimento do passado são condições exclusivas da vida na Terra e é essencial para que o espírito tenha a aquisição de certos valores. Né? Bom, e quais são os objetivos encarnatórios? Allan Kardec didaticamente sistematizou em 3 tipos esses objetivos encarnatórios. Nós vamos ver alguns muito por cima, né? Todos eles, né? Então, quais são? É a expiação, a prova e a missão. Isto está na questão 872 do Livro dos Espíritos, onde ele nos fala desses 3 objetivos encarnatórios. Né? O que é a expiação? Expiar, segundo a definição vulgar, significa sofrer em função de alguma coisa. Sofrer em função de alguma coisa. A expiação surge como objetivo encarnatório quando o homem menospreza o código divino que rege o universo, quando o indivíduo, por excessos, maldades ou por imprudência, fere a lei geral que cuida dos nossos destinos. Torna-se incurso na lei de causa e efeito, para que através do sofrimento se reeduque. A gente vê muitos irmãos com alguns problemas de mobilidade. Provavelmente esse irmão está expiando alguma falta do passado. Né? É isso que quer nos dizer o texto. Né? E ainda no capítulo, no Céu e Inferno, no capítulo 8, Allan Kardec nos fala que a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes a uma falta, seja na vida atual, ou ainda, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte e ainda em nova existência corporal. Então, o que ele faz aqui? Ele nos coloca o passado, o presente e o futuro. Né? O livro Consolador, na questão 246, Emmanuel, com toda aquela sabedoria, né, nos afirma que a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Vejam bem, aqui na nossa sociedade, no mundo material, quando nós efetuamos qualquer tipo de delito, nós somos responsabilizados, somos julgados, sentenciados e cumprimos a nossa sentença. Né? Então, a mesma coisa pode-se dizer com relação à expiação, que ela é uma pena imposta. Ela é uma pena imposta em cima de alguma, como nós já vimos aqui, né, de alguma consequência, né, alguma falta moral, algum sofrimento moral, que seja na vida atual, na vida espiritual, após a morte, ou ainda nova existência corporal. Quais são as características da expiação? Nos fala ainda que são sempre dolorosas, sempre ligadas a uma falta. A prova, ainda Emmanuel continua na questão 246 nos falando que a prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Quer dizer, a prova, ela nos traz para o caminho de Deus novamente. Nós deixamos de ser rebelde e preguiçoso e voltamos ao trabalho e à edificação espiritual, ao nosso melhoramento, à nossa evolução. Né? Ainda nos diz que as provas são uma espécie de situação apresentada ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento através do esforço próprio, das lutas e do sacrifício. Ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Todos nós
passamos por essas lutas e por esse sacrifício e as nossas faltas do passado são escola, são coisas que nós vamos aprendendo e vai aguçando a nossa inteligência e a gente vai se iluminando, né, espiritualmente, né? Ou seja, não incorremos mais naquelas faltas, porque já conhecemos as consequências delas, né? E ainda, não se deve crer que todo o sofrimento que se passa nesse mundo seja necessariamente o início de o indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Quer dizer, nem tudo pelo qual nós passamos são resgates de vidas anteriores. Algumas nos são colocadas diante de nós para que a gente consiga superar aquele obstáculo e continuar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento espiritual, né? Lembra ainda Kardec que nem toda prova é uma expiação, mas em toda expiação há uma prova, porque diante do sofrimento expiatório, gente, o homem ver-se-á convidado a desenvolver pelos valores de resignação, ou seja, ele é convidado a lutar e se resignar. Então a gente não pode de forma nenhuma baixar a nossa cabeça, né? E quais são essas características da prova? Quais são elas, né? Podemos enumerar como primeira que ela não está vinculada a uma falta. Como segunda, não é sempre dolorosa, embora possa ser, né? E como terceira, representa sempre uma luta para crescimento pessoal. Ou seja, vamos falar um pouquinho de egoísmo, né? Infelizmente, esse é um vício social que quase todos nós temos, né? Então, no decorrer da nossa vida, vai se apresentando várias situações em que nós somos obrigados a dividir com os irmãos, não é verdade? Por que nós sempre dizemos que o lentivo, que a cura para o egoísmo é a caridade? Porque a caridade, meus irmãos, você tem que dividir o que é seu, dividir com o outro, e isso vai nos ajudando a entender esse egoísmo e vai extirpando esse vício social de nós, nos tornando cada vez melhores, como sempre, né? Bom, o que é uma missão? Como nós falamos lá no início, né? É prova, expiação e missão. Nós já falamos da expiação, já falamos da prova e agora vamos falar sobre a missão. Um espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto ou mais recompensado se sair vitorioso. Isso está no capítulo 5 do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, todos nós viemos aqui nesse mundo com uma missão. Alguns com uma missão bem maior, né? É óbvio, né? Como já tivemos no passado, né? Madre Teresa de Calcutá, recentemente Chico, que nos deixou, Divaldo, que está aí hoje com 90 e poucos anos, trabalhando todos os dias, sem se queixar, já numa condição bastante abatido, né, pela idade, está lá, lutando, né? E diz ele mesmo, fala que vai, enquanto tiver forças, continuar com essa luta, né? Então, essas missões, elas nos são dadas para a gente poder também crescer espiritualmente. Essas missões, por exemplo, uma missão muito grande que a gente tem quando encarnado, é o de pai e mãe. Imagina a missão de educar uma criança, educar 2 filhos, fazê-los crescer, estudar, entender, amar, sofrer, fazer com que eles realmente sejam pessoas melhores, que eles se tornem melhores quando chegaram a esse mundo. Essa é a missão do pai.
Essa é a missão da mãe e nós devemos seguir sempre em luta, sempre buscando o nosso melhoramento, na verdade. Então temos que entender que a missão de pai e mãe talvez seja a maior que Deus nos deu, a maior responsabilidade que Deus nos deu. Devemos ter amor aos nossos filhos, criá-los com carinho, ensiná-los, dar a eles condições de seguir a vida, responsabilidades, escola, entendimento da vida, tudo, tudo o que a gente, como cidadão, um bom cidadão, tudo que nós precisamos ter para melhorar cada vez mais esse mundo que está entrando agora, como regeneração, no mundo de regeneração, aonde vai, com certeza, o amor prevalecer em relação ao ódio. O ódio realmente já deverá estar um pouco reduzido nesse próximo período da nossa existência, né? Assim, podemos entender a missão como sendo uma tarefa específica que objetiva o bem da criatura, né? Ou seja, toda aquela tarefa que nós viemos aqui realizar, ela vem para nos melhorar, para o bem, não só nosso, mas daqueles que nos acompanham na nossa jornada na vida terrena, na vida material. Eles estão aqui para contribuir, eles também estão em missão, e nós também estamos em missão, na verdade. Então, minha gente, dando continuidade, lembra Kardec ainda, todo homem sobre a Terra tem uma pequena ou grande missão, e que as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses a resguardar. Vejam só, falei ainda há pouco, né, que todos nós temos uma missão, né, e o objeto dela é o bem, sempre o bem. Sempre estamos em busca do bem, trazer o bem não só para nós, mas por aqueles que nos rodeiam, e não só para aqueles que nos rodeiam, que é a nossa família, para a humanidade em geral, para as almas encarnadas em geral, e para aqueles que ainda estão no mundo espiritual também. Precisamos ter considerações. Informa que a importância das missões está em relação com a capacidade e a elevação do espírito, e que cada um tem sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. É óbvio que os espíritos mais elevados, ele vem aqui com uma missão maior. Já nos diz o Evangelho, né, que é aquele quem é dado, quem é mais dado, mais será cobrado. Então tem espíritos bem elevados que encarnam junto de nós, com o objetivo de nos dar bons exemplos, né? Temos cientistas, médicos, esses homens que eu falo em geral, né, sempre vêm com o intuito de melhorar, de se melhorar e melhorar também a humanidade, né? Porque, como nos diz o texto aqui, cada um pode ser útil de alguma maneira, não é verdade? As missões de cada um. Ah, mas qual é a minha missão na Terra? A maneira como nós vamos caminhando a nossa trajetória, conforme nós estamos andando o nosso caminho, essa missão vai aparecendo na nossa frente, naturalmente, né? Aí acabamos indo para a questão das profissões, né? Ser pai ou mãe, são todas missões que nós precisamos cumpri-las, né? E quais são as características da missão? A gente separou 13 aqui. É tarefa específica, né? Aquele espírito que vem aqui com o objetivo de realizar aquele ato, aquela ação em prol da humanidade, né? Pressupõe, também a outra característica, pressupõe certa condição evolutiva prévia,
Quer dizer, o espírito tem que estar preparado, ele tem que ser um espírito muitas vezes mais evoluído, né? Embora todos nós temos pequenas missões, mas mesmo assim, esses espíritos que vêm especificamente em missão, eles são espíritos bem mais evoluídos. E o terceiro, objetiva o melhoramento de algo ou de alguém, né? É o bem, né? Fazer o bem, como nós falamos ainda há pouco, né? Então, meus irmãos, essa era a nossa apresentação de hoje e eu queria agradecer a todos vocês e também lembrar que estamos chegando ao nosso final de ano aqui na Terra. Para os espíritos não existe contagem de tempo, ou a contagem de tempo deles é bem diferente da nossa. E a gente vai chegando no fim do ano com um aspecto de cansado, impaciente, esse ano atípico com a pandemia. Então eu quero pedir a todos os irmãos que se cuidem, que tomem cuidado. Muitos vão viajar. Essa pandemia, ela realmente está afetando todos nós. Ela está num momento de pico, num momento de muita preocupação. A gente que vive aqui no litoral está vendo ela evoluir muito. A gente está vendo as pessoas vindo todas em direção à praia, como todos os anos. Não há nenhum problema. O deslocamento, as pessoas devem vir para cá, se puderem vir. Mas eu quero ressaltar os cuidados que devem ser tomados, né? Usando máscara, o distanciamento social. A gente deve ter sempre em mente aquele ensinamento de Jesus, né? Onde ele nos fala que devemos amar ao próximo e amar a nós mesmos, usando a máscara. É uma forma de amar ao próximo. E se algum irmão não estiver devidamente usando a máscara, que sejamos pacientes com ele, sejamos indulgentes, sejamos benevolentes e de uma certa forma tentar explicar a ele que ele deve usar esse recurso para se proteger e também para proteger o seu irmão. É o princípio que eu falei ainda há pouco, que Jesus nos ensinou: amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então devemos ter muito cuidado. A nossa encarnação, ela sempre tem um objetivo, como já falamos aqui, e devemos concluir as nossas tarefas. Então, dito isso, quero desejar a todos um ótimo Natal, um ano novo maravilhoso, que possamos estar todos juntos, sempre em harmonia com Deus, em harmonia com Jesus, e lembrar que 25 de dezembro é uma data especial que comemoramos o nascimento do nosso querido irmão Jesus, o nosso irmão mais velho, o espírito mais perfeito que a humanidade conhece. Então, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, vamos pedir aos bons espíritos, aos nossos protetores, que consigamos encerrar esse ano com muita harmonia, com muita paz, com muito cuidado, e que nós possamos, no próximo ano, continuar a nossa caminhada, a nossa existência, em busca da nossa evolução, com muito amor, muita paz, muito respeito com o próximo, com os nossos irmãos, mantendo sempre a nossa cabeça erguida em busca de nossos objetivos. Pedimos então que todos os espíritos nos acompanhem na nossa jornada, mas que seja
de acordo com a vontade de nosso Pai, que é Deus, então a nós. Obrigado a todos, obrigado Deus, obrigado Jesus, e que assim seja.